não tinha intimidade no había intimidad com o campo missionário. con el campo misionero. Quando o pastor Fabiano Cuando el pastor Fabiano disse que me daria uma oportunidade, me dijo cuando me daría una oportunidad, eu disse a ele, yo le dije, eu só vim yo solo vine para ver como funciona, para ver cómo funciona, porque tem disso também. porque también eso, Porque as pessoas, porque las personas, elas têm que primeiro ellas tienen que primero entender entender qual cuál é a utilidade dela es la utilidad de naquilo que ela foi chamada. a lo que yo fui llamado. Que muitas pessoas, Y muchas personas elas vão ao campo missionário van al campo e misionario elas nem sabem o que estão fazendo. y ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. É verdade. Muitas pessoas Muchas personas estão na igreja están en la e não iglesia, sabem no o saben que estão fazendo na igreja. lo que están haciendo en la iglesia, Só vem louvar, solo vienen a cantar entrega o dízimo y pegar el diezmo e vai embora. y se van. E não é isso. Y no es así. Quando você vai ao campo missionário, Cuando uno va al campo misionario, Deus ele sabe Dios sabe que você que tú é uma ferramenta es una herramienta e você será usado. y tú serás usado. Você é uma ferramenta na igreja. Tú eres una herramienta en el Você mundo. vai ser usado na igreja. Tú vas a ser usado en la Você iglesia. pode ser usado na igreja. Tú puedes ser usado en la iglesia. Então, quando nós falamos em campo missionário, Entonces, mientras nosotros hablamos, você tem que entender tú tienes que entender, que as coisas só vão acontecer solo van a acontecer se você realmente si tú realmente estiver estuvieras disposto. dispuesto. E foi assim que aconteceu comigo. Y así fue como se hizo conmigo. Chegamos na primeira evangelização Llegamos a la primera evangelización em Paraguai. en Paraguay Estou intercedendo y estoy intercediendo e não quase nem entrei para dentro do quintal. y casi ni siquiera entro adentro, Fiquei próximo ao portão solamente me quedé en el portón e todo mundo entrou y todo el mundo entró e orou. y oró. E eu disse, Senhor, Y yo dije, Señor, quando for a minha vez cuando fue mi para vez ser usado, para ser usado, eis-me aqui. estoy aquí. Eu já entendi Yo ya que entendí sou uma ferramenta. que soy una herramienta. Quando todo mundo orou, Cuando todo el mundo oró, um homem el hombre estava sentado, estaba sentado, sempre sentado, siempre sentado, o tempo todo. el tiempo todo. E ele disse, Y él dijo, quero quiero que aquele homem que ese hombre pelado, entre ese hombre calvo entre, esse homem careca ese hombre pelado. Ei, Brasil, pelado não. pelando lá esse Calvo. Ei, calma, melhorou. Ese hombre calvo. A missão é isso. La misión es esa. Quero que este homem Quiero que este hombre calvo calvo entre e faça y haga uma oração una oración para mim. para mí. Eu disse eu Yo dije yo, e Deus disse, y Dios me dijo, você não é uma ferramenta? tú no eres una herramienta, Então vai. entonces anda. E eu fui. Y yo fui. Escute, aí eu fui. Y yo fui. Quando me aproximei do homem, Y cuando me acerqué al hombre Deus disse, olhe na perna. y me dijo, mira su pierna. E eu fui, Y yo fui abaixei y me acerqué e comecei a orar na perna. y empecé a orar por su pierna. E a perna dele tremia. Y su pierna temblaba. E ele dava tipo um chute. Él pegaba patadas. Él pegaba patadas. Pelado. Ele dava patada. Él daba patadas. Aí eu comecei a orar Y yo comencé a orar. e esse homem começou a chorar. Y ese hombre comenzó a llorar. E quando ele começou a chorar, Y cuando él comenzó a llorar, eu não entendi nada. yo no entendí nada. Porque eu nem queria Porque yo ni siquiera quería, orar por ele. ni siquiera quería orar por Eu él. só queria interceder. Yo solamente quería interceder. Mas somos uma ferramenta.
mas somos una herramienta. Quando acabei a oração, Cuando terminé la oración, aquele homem levantou. y ese hombre se E levantó, quando aquele homem levantou, y cuando ese hombre se levantó, ele saiu correndo y él salió corriendo, Glória a Deus, aleluia. llorando e gritando. y gritando, E ninguém entendeu nada. y nadie entendió nada, Porque todo mundo entrou, porque todo el mundo entró, orou oró, e não sabia y no sabia sabía qual era o propósito cuál era el propósito de Deus naquele local. de Dios en ese local. Quando aquele homem começou a correr, Cuando ese hombre empezó a correr, a família começou a chorar. la familia empezó a llorar, A família começou a falar em línguas estranhas. la familia empezó a hablar en lenguas extrañas, E eu também não estava entendendo nada. y yo no estaba entendiendo nada. E aquele homem veio até a mim Y ese hombre vino hasta mí, e disse muito obrigado. me dijo muchas gracias, Deus te usou. Dios te usó. E eu disse por quê? Y yo le dije, ¿por E todo qué? mundo ficou olhando. Y todo el mundo me Ele empezó a disse, mirar. fazia 1 ano e meio Hace 1 año y medio que eu não andava. que yo no podía Glória a caminar, Deus, aleluia. E Deus y Dios usou da sua vida usó tu vida para curar minha perna. para curar mi pierna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.